Muito boa tarde. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, seguramente na próxima semana chegaremos a 1000 novos casos por dia. Ora, nós temos de conseguir travar o crescimento desta pandemia. Não podemos deixar que a pandemia continue a crescer. Agora, não vamos poder voltar a parar o país como parámos em março. Agora, o controle da pandemia depende da responsabilidade pessoal de cada um de nós. Não podemos voltar a privar as crianças e os jovens do acesso à escola. Não podemos voltar a proibir as famílias de visitarem os seus entes queridos nos lares. Não podemos, quando chegar ao Natal, separar as famílias, como tivemos de fazer na Páscoa. Por isso, temos mesmo de travar a pandemia por nós próprios, através da nossa responsabilidade pessoal. Há 5 regras fundamentais que todos temos de cumprir. Primeiro, o uso da máscara o mais possível e obrigatoriamente sempre que necessário. Segundo lugar, manter a higiene regular das mãos ao longo de todo o dia. Em terceiro lugar, respeitar estritamente a etiqueta respiratória. Tossir só para o cotovelo, nunca para as mãos, nunca sem qualquer proteção. Temos de manter o afastamento físico que é adequado em cada circunstância. E apelo mais uma vez para que haja a utilização efetiva da aplicação Stay Away Covid. A aplicação respeita escrupulosamente a proteção de dados, assegura o anonimato de todos, mas garante que cada um de nós, se vier a estar infectado, possa avisar, sem se identificar, todos aqueles que inconscientemente, involuntariamente, podemos ter contagiado, porque não tínhamos sintomas, ou, por outro lado, beneficiar do alerta de qualquer pessoa que tenha estado connosco mais de 15 minutos, a menos de 2 metros, e que também, provavelmente, sem saber, estava contaminado e que nos infectou. São estas 5 regras fundamentais. Utilizar a aplicação Stay Away Covid. Manter o afastamento físico. Respeitar a etiqueta respiratória. Higiene das mãos. Uso da máscara, que é absolutamente fundamental entre cada um de nós. Se todos cumprirmos estas regras, nós conseguiremos controlar a pandemia. Nós conseguiremos garantir que o ano letivo possa decorrer normalmente e sem sobressaltos. Nós poderemos garantir que as empresas que estão agora a retomar normalmente a sua atividade vão poder manter-se em atividade. E vamos, sobretudo, garantir a proteção do emprego e a proteção do rendimento das famílias. O custo social do confinamento foi brutal. O sofrimento pessoal de cada um foi enorme. A dor nas famílias foi enorme. E temos de evitar passar por isso tudo outra vez. Não podemos passar por isso tudo outra vez. E por isso, desta vez, ninguém tenha dúvidas que está nas mãos de cada um assegurar aquilo que é necessário. Controlar a pandemia para que as escolas possam funcionar, as empresas possam funcionar, os empregos sejam protegidos, o rendimento das famílias possa ser protegido. Não há razões para medo, mas há razões para todos termos cautela. Para todos termos as precauções devidas. Todos sabermos que pessoa prevenida vale por 2. E que mais vale prevenir do que remediar. É verdade que podemos confiar
na capacidade de testagem, que aumentou significativamente. Podemos confiar na excelência dos nossos profissionais de saúde. Podemos confiar no Serviço Nacional de Saúde. Mas o melhor apoio que podemos dar ao Serviço Nacional de Saúde, a melhor ajuda que podemos dar a cada um dos profissionais de saúde é prevenirmos o risco de sermos infectados e, sobretudo, prevenirmos o risco de estarmos a infectar os outros. Convém nunca esquecer que um dos elementos mais perigosos do Covid é que a generalidade das pessoas têm estado contaminadas sem sentirem qualquer sintoma. E, portanto, estão contaminadas sem sequer terem consciência que estão contaminadas. E que, portanto, são agentes ativos da difusão do vírus e da transmissão aos outros do vírus. Presumo que todos nós pensemos que não estamos contaminados. Mas, verdadeiramente, não podemos ter a certeza disso. E, portanto, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade permanente e em que não pode haver qualquer tipo de relaxamento. Eu compreendo que, ao fim de muitos meses, haja alguma fadiga. Mas, sejamos claros, como eu tenho dito várias vezes, isto não é uma corrida de 100 metros. Isto vai ser uma longa maratona e não sabemos quantos quilómetros vai durar a maratona. Porque ela só terminará quando existir uma vacina ou um tratamento eficaz. Todos desejamos que seja amanhã, mas todos nos devemos estar preparados para que possamos ainda ter de esperar muito tempo para que esse momento possa chegar. Eu compreendo que muita gente pense que, afinal, o vírus não é tão grave. E, sobretudo, agora que tem incidido, sobretudo numa faixa etária mais jovem, onde as consequências aparentemente são menos graves, as pessoas tendam a relaxar. Mas convém não esquecer que não se trata só de nos prevenirmos a doença relativamente a nós próprios, mas é a responsabilidade que nós temos de não contaminar outros. Aqueles que são mais idosos e por isso estão em maior risco, outras pessoas que convivem connosco e que nós não sabemos se têm alguma outra doença associada, onde, apesar de serem jovens, o risco é acrescido na contaminação do Covid. Portanto, é uma imensa responsabilidade que nós temos. Não é pelo facto de ser jovem que a responsabilidade é menor. Nesta semana em que reabrimos as escolas, como não estavam abertas desde o dia 13 de março, é preciso e é fundamental compreender que é tão necessário cumprir as regras na escola como cumprir as regras fora na escola. Se uma pessoa na escola faz tudo para não se contaminar nem contaminar os colegas, tem que continuar a fazer tudo para não se contaminar nem contaminar os colegas, no espaço envolvente nas escolas, nos jardins, no caminho de casa para a escola, em casa, tem que manter escrupulosamente essas regras também. Não podemos pensar que isto só acontece aos outros. Não podemos pensar que isto, afinal, não tem tanta gravidade. Nós temos mesmo de compreender que está nas mãos de cada um de nós controlar esta pandemia. E não podemos estar à espera que se definam as regras, novas regras, quando já toda a gente sabe as regras que estão em vigor. Não podemos estar à espera que seja um polícia a vir dizer-nos o que é que devemos fazer, porque tal como quando conduzimos, ou tal como quando andamos normalmente, nós devemos ser os polícias de nós próprios. E está essencialmente nas nossas mãos controlar esta pandemia. Não há razões para pânico, não há razões para ter medo, temos razões para estar confiantes, mas a confiança assenta na consciência de que cada um tem que ser cauteloso, que tem que adotar as precauções necessárias, tem que se prevenir e ajudar os outros a prevenirem a difusão desta pandemia. Se o fizermos, o país não voltará a parar e conseguiremos também controlar a pandemia. Agora, não podemos mesmo relaxar, porque as escolas não podem voltar a fechar, os idosos não podem deixar
de ter visitas outra vez nos lares. Seria inimaginável repetir no Natal o que tivemos de fazer na Páscoa. Não podemos continuar a destruir emprego, a empobrecer as famílias com cortes no rendimento, a destruir empresas. Temos mesmo de, tal como coletivamente fizemos em março, sabermos confinar-nos em nossas casas para travar a pandemia. Temos agora de retomar a normalidade da nossa vida, respeitando estas regras fundamentais para continuar a controlar a pandemia, mas permitir que o ano letivo funcione, que a atividade económica retome, que os empregos não só não sejam destruídos, como o emprego possa ser recuperado, que os rendimentos voltem, as pessoas possam ir sim do layoff e a retomar o seu rendimento normal, e este é um esforço que depende de todos nós. E é esse apelo que aqui queria deixar. O Sr. Primeiro-Ministro tem repetido, e ainda agora o fez, que o país não pode fechar. A minha pergunta é se não pode ou se não vai, no sentido de por algum momento admitir essa hipótese, por exemplo, se as coisas correrem pior do que espera, e ainda agora falou que nos próximos dias espera que o país ultrapasse os 1000 casos por dia. E depois tenho outra que tem a ver com a utilização da máscara. O Governo pondera ou admite impor, digamos assim, ou sugerir a utilização obrigatória da máscara em qualquer espaço e não apenas nos espaços fechados? Na próxima semana, a Direção-Geral de Saúde apresentará qual é o plano específico para o outono e inverno. Como sabemos, perante um vírus novo, a comunidade científica, a Organização Mundial de Saúde, a nossa Direção-Geral de Saúde, tem vindo a evoluir no conhecimento que temos do vírus e, portanto, quais são as medidas adequadas à contenção do vírus. Mas, antes de pensarmos que novas medidas devemos adotar, devemos nos concentrar naquelas que já sabemos que temos de cumprir. E, portanto, se todos utilizarmos a aplicação que está disponível para o rastreamento do Covid, se todos mantivermos o distanciamento físico nos locais em que é necessário manter esse distanciamento físico, se todos usarmos as máscaras onde elas é obrigatória usar, e usarmos também onde achamos que há cautela, mais vale usar do que não usar, se todos mantivermos a higiene das mãos, se todos mantivermos a etiqueta respiratória, nós podemos voltar a fazer tudo, desde que o façamos com cautela. Podemos ir ao cinema, ao teatro, a um concerto. Podemos ir às cerimónias religiosas. Podemos ir à escola. Podemos ir trabalhar. Podemos andar a transporte público. Podemos fazer isso tudo, desde que cada um cumpra as regras. Agora, para isso, é fundamental que não haja distrações e, pelo contrário, que todos nos concentremos que é absolutamente necessário conter esta situação. E não vale a pena tentar desvalorizar a gravidade da situação. Porque podemos dizer, bom, vamos chegar aos 1000 casos para a semana, mas também estamos a fazer quase o dobro dos testes que fazíamos da última vez que tivemos 1000 casos por dia. É verdade. Não vale a pena desvalorizar dizendo agora a população é mais jovem, tem menos riscos. É verdade. Mas há um facto que é indiscutível. É que passamos a ter mais 1000 novas pessoas infectadas. O que significa mais 1000 novas pessoas por dia que são potenciais transmissores dessa doença. E que o fator de transmissão está também a aumentar. Portanto, não há razão para medo, mas há todas as razões para termos todas as cautelas e todas as precauções. Veja, ainda não chegámos ao outono, ainda não chegámos ao inverno, só esta semana começou a funcionar o ano letivo em pleno. Muitas pessoas estão ainda a regressar de férias para a sua atividade laboral normal e, portanto, é mesmo um momento em que temos que ser todos muito escrupulosos e ajudar-nos uns aos outros. Vou tirar só a máscara para me conseguirem ouvir. O Sr. Primeiro-Ministro hoje fez um apelo dirigido diretamente às famílias, na visita que fez à escola esta manhã em Alcochete. Pergunto-lhe se o Governo está com medo ou com receio que as famílias, os pais, não deixem os filhos ir à escola se de facto atingirmos números como disse há pouco, de 1 milhar a partir da próxima semana. Se esse apelo que fiz esta manhã é por estar com receio que isso possa acontecer.
Pergunto-lhe também, temos visto, apresentou aqui 5 regras que são básicas, que todos nós devemos aplicar no nosso dia-a-dia. Nos outros países isso também é aplicado. No entanto, estamos a ver, nomeadamente em países da Europa, como a França, por exemplo, que estão a optar agora novamente por confinar. Não totalmente, mas confinamentos localizados. Pergunto se o governo português admite esta hipótese para o país. A ver, eu acho que nós nos temos que concentrar nesta ideia fundamental. Nós temos de controlar a pandemia e não podemos voltar a parar o país. Parar o país teve um custo enorme. E é um custo enorme na vida dos cidadãos. Primeiro, foi horrível, as pessoas tiveram que estar fechadas em casa sem poderem sair. Segundo, que isso destruiu milhares de postos de trabalho. Fez milhares de pessoas perderem o seu rendimento. Os custos no processo de aprendizagem de não haver aulas presenciais é um custo muito significativo. As primeiras 5 semanas deste ano letivo vai ser feito o esforço de procurar mitigar, recuperar parcialmente o ritmo de aprendizagem que foi perdido anteriormente. Portanto, qual é o foco que nós temos que ter? Controlar a pandemia sem voltar a parar o país. Para que isso aconteça, o que é essencial sem parar o país? É cada um de nós cumprir escrupulosamente estas 5 regras, como disse, são regras básicas. Se nós cumprirmos todas essas regras, nós conseguimos controlar a pandemia. O vírus já sabemos que não anda sozinho. Somos nós que o transportamos. Somos nós que o transmitimos uns aos outros. E, portanto, se nós adotarmos as medidas que evitem que sejamos contaminados e se adotarmos as medidas que nos evitam inconscientemente estarmos a transmitir aos outros o vírus, nós conseguimos controlar. E é isso que é fundamental fazer. Depois, tudo o resto é muito importante, mas é acessório. Claro que temos de ter maior capacidade de testagem, maior rapidez nos testes, adotar as medidas prontas de isolamento em caso de necessidade. Claro que temos que continuar a reforçar a nossa capacidade no Serviço Nacional de Saúde. Claro que temos que fazer isso tudo. Mas, antes de tudo mais, temos que fazer aquilo que depende única e exclusivamente de cada um de nós. E eu acho que é isso que é algo que nós temos que estar conscientes. Eu percebo, e já dura há mais de 6 meses, as pessoas começam a estar fatigadas destas regras. A janela das pessoas esteve em férias, e isso é um momento de relaxamento também, o que é normal. Mas veja, estes números não têm a ver este crescimento não tem a ver com a abertura do ano letivo. Não tem ainda a ver com o regresso das pessoas depois de férias. Tem a ver com o que aconteceu. Terá que também a ver, certamente, porque hoje estamos a testar, ontem batemos mais uma vez o recorde de testes, com mais de 23 mil testes realizados ontem. É evidente que quanto mais testamos, mais descobrimos. Agora, há uma coisa que é indiscutível. Descobrimos pessoas que estão infectadas. E, portanto, não são os testes que infectam as pessoas também. Revelam simplesmente essa realidade. E, portanto, é indiscutível que essa realidade está a aumentar. Não é só cá. Está bem, não é só cá, mas é cá. Quer dizer, e nós não podemos responder por aquilo que está a acontecer nos outros países, mas podemos responder por aquilo que cada um de nós faz para evitar que no nosso país este crescimento possa continuar. E é aí que nos temos que focar. Nós não podemos voltar a parar o país. Nós temos que, como temos feito desde o início, ter um enorme sentido cívico. Foi essa a chave do sucesso. Ninguém julgue que foi a ameaça de prisão ou a ameaça da multa que determinou o comportamento dos portugueses. Não, foi a consciência da responsabilidade cívica de cada um. E essa responsabilidade cívica continua a ser tão urgente hoje como era em março. E é isso que nós temos de fazer. E se fizermos todos, vamos conseguir controlar esta pandemia. Esta evolução para a próxima semana, o Primeiro-Ministro diz que não tem a ver com a abertura das escolas, mas será que esses números poderão já ter a ver com isso, com esta abertura das escolas e com eventualmente crescimento a partir daí?
ou significa também que as medidas não estão a surtir efeito, as medidas que estamos em estado de contingência desde o início da semana. E a outra questão é se estes números não começam a pôr em causa os serviços de saúde, que foi uma das questões centrais que levou também ao confinamento, quer as urgências, há alguns médicos a queixarem-se, nomeadamente em relação às urgências de São José, se isso não começa a ficar em causa com este avolumar destes números. Felizmente, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde mantém-se controlada. Os números de hoje, aliás, revelarão uma diminuição de internados, quer em cuidados intensivos, quer internamentos gerais. E, portanto, felizmente, não estamos numa situação ainda em que não haja uma situação de controle no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu insisto naquilo que é fundamental. Nós sabemos que os períodos de incubação são longos, 2 semanas, e, portanto, não é seguramente o que tem acontecido de segunda até hoje que explicam este crescimento. Nós estamos com os números a crescer desde meados de agosto. E, portanto, a manter-se esta tendência, para a semana, em vez de termos 700 e tal novos casos, vamos seguramente ter mais de 1000 casos. Ora, isto não é uma inevitabilidade. Nós podemos travar este crescimento. Mas para travarmos este crescimento, há 2 caminhos. Ou paramos o país, e isso tem o custo que nós conhecemos, e não podemos parar o país, ou então cada um de nós cumpre escrupulosamente as regras que todos já conhecemos e que são básicas para podermos controlar esta pandemia. Portanto, eu creio que neste caso não há opção. Porque como não podemos voltar a parar o país, temos mesmo que ser cada um de nós a respeitar as regras. E não podemos ter esta ideia que só respeitamos as regras se vier um polícia bater-nos no ombro a dizer que não pode ser. Ou se vier um guarda da GNR levantar-nos uma auto-notícia. Não. Cada um de nós tem a sua responsabilidade própria e cada um de nós deve respeitar essa responsabilidade e cumprir essas regras. E que não haja essa ilusão de que, por agora estar a atingir pessoas mais novas, tem menor perigosidade. Primeiro porque não sabemos tudo o que temos a saber sobre o vírus e as suas consequências no futuro. Segundo, porque as pessoas mais novas, mesmo que tenham menos sintomas ou a infecção tenha consequências menos gravosas na sua saúde, não deixam de ser menores transmissores do vírus a outras pessoas, que podem ser mais idosas e serem em grupos de risco, ou outras pessoas que, tendo a mesma idade ou até sendo mais novas, têm outras doenças que nós nem sabemos e que estamos a aumentar esse risco de transmissão. Portanto, é preciso muita cautela e faço até aqui um apelo para que toda a gente esteja muito atenta também aos que têm sintomas. Quer dizer, quando têm febre, não se limitem a tomar um antipirético e a dizer, pronto, pode estar tudo bem. É preciso mesmo ligar para a linha Saúde 24, de forma a poder ter a orientação de vida para que tenham. Se tiverem tosse repetida, enfim, todos aqueles sintomas que estão identificados, liguem à linha Saúde 24, de forma a prevenir. E insisto, a aplicação Stay Away Covid garante absolutamente a proteção de dados individuais. Ninguém sabe onde é que estamos, onde é que não estamos. Não consome um excesso de bateria porque é um Bluetooth de baixo consumo de energia. Garante o anonimato absoluto, mas é uma rede de segurança que nós temos que é fundamental. Está bom? Muito obrigado. Definidas, quer do uso de máscara, quer do distanciamento social, quer também as regras